Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai nos dizer assim: E apareceu-me a Dário, constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-los sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e ele não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme neste mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ao rei, confirme o edito e assine a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém, meus irmãos? Essa história se conta no livro de Daniel, uma história muito conhecida. A narrativa vai nos mostrar como era que Daniel se comportava. Daniel veio para a Babilônia no exílio quando Nabucodonosor, ainda neste tempo, antes desse tempo, ele era rei da Babilônia, e Nabucodonosor trouxe Daniel e mais alguns jovens para a Babilônia. Mas Nabucodonosor, ele pediu para que alguns jovens da realeza lá de Jerusalém, de Judá, fosse ali instruído pelos seus eunucos, aprendesse os costumes deles, aqueles jovens que de qualquer forma se destacavam. E a gente conhece a história no capítulo 1 que Daniel recusou comer ali os manjares do rei, a sobra que vinha de Nabucodonosor, aquelas iguarias que era oferecido a um deus estranho, a Maloque, a Baal, aqueles deuses daquela época. E Daniel se recusou. A gente conhece a história que Daniel pediu para que desse legumes. Durante 10 dias, a gente vê na história que ele disse para o eunuco que se a semelhança dele, se o aspecto dele não tivesse melhor do que os outros que comia da mesa do rei, e ali quando deram a comida que Daniel e seus amigos queriam, depois de 10 dias, a gente vê na história da Bíblia, pela Bíblia, que Daniel e os amigos se ressaíam mais do que os outros.
Pois bem, Daniel foi crescendo ali na Babilônia, aprendendo novos costumes, mas nunca deixou de servir a Deus. Daniel é aquele que revela o sonho que Nabucodonosor teve, com aquela estalta grande, Nabucodonosor agora chama todos os seus adivinhadores, seus magos, e diz que todo mundo ia morrer se não contasse a ele o sonho que ele teve e a interpretação do sonho. Observe que, diferente do sonho de Faraó, que Faraó contou a José, quando José foi ali da interpretação, ele contou das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho ressequidas, 7 espigas de milho ali boa, e Deus usou José para dar a interpretação do sonho, e José deu. Mas aqui Nabucodonosor não contou o sonho que ele teve e queria que alguém revelasse para ele, adivinhasse para ele o sonho e a revelação daquele sonho, a interpretação daquele sonho. E como não tinha ninguém, ele queria matar todos os adivinhadores, todos aqueles que ele trouxe dali da Babilônia, que eram sábios, e Daniel e seus amigos estava Sadraque, Mesaque e Abednego nesse meio. Daniel pega e diz para falar para o rei que desse a ele um dia, porque ele ia dar a interpretação do sonho e ia contar o sonho. Daniel chama seus amigos para orar, para entrar em uma corrente de oração, em jejuar, e ali Deus revela o sonho a Daniel, Deus revela a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve, e ali Daniel, não ele só se salva, mas salva todos aqueles homens que iam morrer, porque não soube dar a interpretação e nem dizer qual foi o sonho que Nabucodonosor teve. Pois bem, nesta época aqui, no capítulo 6, Nabucodonosor já morreu. Agora vem outro reinado e Daniel ainda está vivo. Daniel agora está aqui sobre o reinado do rei Dário. A Bíblia vai dizer, de alguns versículos, e vou continuar lendo mais alguns para a gente entender, que chegam os homens e chega para o rei Dário e pede para que ele assinasse um decreto. Mas antes desse decreto ser assinado, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 1 do capítulo 6, ele vai falar: e apareceu bem a Dário a constituir sobre o reino a 120 presidentes que estava sobre todo o reino. O rei Dário teve uma ideia de reunir 120 homens para ali formar ali suas turmas e eles liderar, com a finalidade dele não sofrer danos. Chamou 120 homens e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais esses presidentes desse conta para que não sofresse dano. Daniel era um dos príncipes, era um daqueles cabeça de aquele chefe que liderava os seus homens para o reino não sofrer danos, o rei não ser lesado, não ter desperdício, porque naquele tempo era uma guerra triste, um reino queria tomar outro, e ali Daniel estava incumbido de não deixar nenhum dano chegar até o estoque do rei Dário. Mas a Bíblia vai dizer, então, o mesmo Daniel se distinguiu deste príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Aqui começa uma perseguição até Daniel. O rei viu que dentro daqueles príncipes, que dentro daqueles governadores, que dentro daquele chefe que ele botou para liderar no seu reinado, para não sofrer danos, tinha um
que se destacou. Tinha um que era um destaque no meio daqueles homens. Olha que interessante. A Bíblia vai falar, não porque Daniel era o sabidão daquela época, sabia tudo, era mais um intelectual. Não, mas a Bíblia vai dizer, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-los sobre todo o reino. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, era sobre a vida de Daniel. E o que eu aprendo com isso, meu irmão, trazendo para os nossos tempos de hoje? Que tudo que nós formos fazer, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para que a gente dê uma qualidade naquilo que a gente está fazendo. Seja na igreja, seja dentro de casa, seja com os vizinhos, seja no trabalho, o que nós formos fazer, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aquilo ali que a gente for fazer vai dar um bom resultado. Mas isso aí atraiu uma observação para o rei. O rei pensava em colocar Daniel agora não só chefe de 120 homens, mas todo sobre o seu reino. E despertou a inveja, a malícia, a maldade, a ira daqueles outros que estava bom para eles, mas eles não queriam que Daniel fosse o príncipe sobre eles. Olha que a Bíblia vai nos dizer. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Aqueles homens começaram a arquitetar. Vamos aqui agora achar algo para culpar Daniel, para derrubar Daniel, para tirar Daniel desta posição, porque o rei vai botar ele sobre todos nós e ele não é para ter esse cargo. Quem tem que ter esse cargo é um de nós aqui, mas ele não. Então eles começaram a procurar alguma coisa para culpar Daniel. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Por que Daniel era fiel? Porque o Espírito Santo de Deus vivia na vida de Daniel. Era com Daniel. Daniel passou por muitas aflições. Ele viu o povo dele ser exilado, ele viu o pai ser morto, a mãe ser morta, a família ser destruída, algumas pessoas do povo dele ali ser levado como escravo, mas Daniel teve a sua posição de dizer, eu não quero me contaminar com a sobra que vem da mesa de Nabucodonosor. Em outras palavras, nós hoje temos que fazer isso, se levantar como Daniel, pegar esse exemplo e colocar, eu não quero me contaminar com as imundícias que o mundo tem para me oferecer. É sobra, isso eu não quero, mas é uma coisa boa, aparentemente, mas é oferecido a deuses estranhos. É oferecido a Baal, é oferecido a Maloque. E trazendo para o nosso contexto, é oferecido ao príncipe deste século. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste século, o Deus desse século, cegou o entendimento daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Até os que é escolhido serão confundidos, porque quer se contaminar, quer deixar ser contaminado com as imundícias que o mundo nos oferece. Mas Daniel não, ele sempre teve o Espírito Santo de Deus na vida dele. E aqui a Bíblia vai dizer, mas não podia achar culpa nenhuma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Daniel era reto e temente a Deus e se desviava do mal, porque é assim que um servo de Deus tem que ser. Mas a Bíblia continua dizendo: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha para aí, olha que sagaz, olha que astuto esses homens foram. Não vamos derrubar ele na fidelidade, porque o homem é fiel. Não vamos achar nenhuma culpa nele, nenhum vício, porque o homem não tem vício. Ele a gente não pode achar nada contra a natureza dele, porque ele não dá brecha. Mas nós podemos achar alguma coisa em relação ao Deus que ele serve. Porque, meus irmãos, assim como fizeram isso com Daniel, também nós passamos por isso aqui nos tempos de hoje. Às vezes pessoas levantadas para ofender a nossa fé, para não acreditar na transformação que Jesus Cristo fez na nossa vida. E o nosso erro queremos por qualquer custo mostrar para essas pessoas que estamos falando a verdade, que somos diferentes, que queremos discutir com essas pessoas, quando nós éramos para fazer o que Daniel fez. Quando a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, se ela nos libertou, nada importa. Se Deus está na nossa vida, deixe quem quiser levantar calúnia, deixe quem quiser não acreditar na transformação, deixe, porque nós conhecemos a verdade. E a palavra vai dizer no mesmo capítulo 8, versículo 36 de João: e se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente serás livre. Se ele me libertou, para que eu vou querer estancar na minha testa, no meu peito, que eu sou livre, porque eu não minto mais, porque eu não fazia mais as coisas erradas? Não, isso vai vir naturalmente, porque agora eu sou nova criatura, porque agora eu tenho que ser fiel com Deus primeiramente e com as pessoas, e ninguém vê em mim culpa alguma, nem vício nenhum. Porque foi assim que fizeram com Daniel. Agora vamos armar uma cilada para pegar ele na fé, para pegar ele naquilo que ele diz que crê. E vamos ver o que esses homens fizeram. Então este príncipe e presidente foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os reinos, todos os prefeitos, presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento de que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qual Deus ou qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti o rei, ou a ti o rei, seja lançado na cova do leão. Olha como esses homens queriam pegar Daniel. Vamos lá, porque tem pessoas que só e levantar o ego um pouquinho que se acha o maioral. E o rei tinha o ego grande, porque ele aceitou. Se ele fosse humilde, ele não queria assinar esse decreto. Ele não pensou nas consequências que viria este decreto. Ele não pensou que ali naquele reinado, no reino dele, tinha homens que não ia sujeitar a este tipo de decreto. Porque ele viu que Daniel se destacava. Ele só pensou no ego. A pior coisa é quando nós deixamos de olhar para o alto, para olhar para dentro de nós mesmos e crescer o nosso ego, porque fazemos algo que outras pessoas não fazem, ou pensamos em fazer algo que é melhor do que os outros. E aí o ego cresce, a soberba cresce, e a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. E a soberba é o orgulho.
Por que Deus resiste ao soberbo? Porque Lucifer, ele olhou para ele mesmo, adorou ele, viu que ele tinha 9 pedras preciosas e que tinha um ser que tinha 3 e ele queria, e ele falou: vou subir e vou botar um trono mais alto do que o de Deus. Olha a soberba de Lucifer. E Deus resiste ao soberbo. E a gente sabe a história, mas é uma pregação para outra hora. Lucifer e até essa metade dos anjos foi expulso dos céus. E a Bíblia vai dizer que agora chega esses homens. Olha, nós pensamos, os prefeitos, os presidentes, os governadores, todos os príncipes, e chegamos a uma conclusão: ninguém pode pedir nada a homem nenhum, nem a Deus nenhum, senão a ti, e quem pedir vai ser lançado nas covas dos leões. Por que existiu o leão lá? Porque a Bíblia vai dizer que nenhuma caçada, Nabucodonosor foi fazer uma caçada para matar os leões, e chegou lá, ele matou o leão e trouxe os filhos dos leões que estavam lá. E ali ele criou na Babilônia, e ele fazia com que as pessoas fossem jogadas ali. E ficou essa tradição. E agora esses leões já estão grandes. E ali os homens falou: ele, se não pedir nada ao Senhor, vai ser jogado na cova do leão. E agora o rei gostou dessa história. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e é dito. Olha para aqui, ele gostou, ele era soberbo, ele era orgulhoso. 30 dias, todo mundo só pode pedir coisas a mim. Quem é que a pessoa que não tem a visão, que não vive pela fé, que não tem Deus, não vai gostar disso? De querer que as pessoas se humilhem a ele, ou peça qualquer coisa a ele. 30 dias, Dário ia ser um Deus para aquele povo ali. Mas a palavra continua dizendo: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punhava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para aqui, meus irmãos, quando a pessoa tem a convicção no que está se vindo, quando a pessoa tem a convicção que não pode se humilhar para homem, quando a pessoa tem a convicção de que sabe que Deus é o Senhor e Salvador da vida dele, e que Jesus Cristo foi que derramou aquele sangue naquela cruz para nos remir de todos os pecados. A convicção de Daniel foi: está escrito esse decreto, mas eu não sirvo a Dário, eu não sirvo a decreto, eu sirvo a Deus. Ele assinou, peraí, foi para casa, deixou a janela aberta, se colocou de joelho e orava para o lado de Jerusalém, para o lado de onde ele foi tirado e trazido para aquela terra como escravo. Ele não se curvou diante de Nabucodonosor, nem diante de Dário. Mesmo com o decreto assinado naquele tempo, a palavra do rei tinha que se cumprir. Nem ele poderia revogar, nem ele poderia voltar atrás. E Daniel foi, a Bíblia vai dizer, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi para desafiar o decreto que Dário assinou, não foi para dizer que ele era mais santo do que aqueles príncipes, aqueles governadores, aqueles capitães. Não, porque ele costumava fazer, ele costumava orar, ele tinha uma vida, um relacionamento com Deus.
Ele sabia o Deus que ele servia. E aqui fica uma pergunta que não quer calar: e quantas vezes nós oramos, dando graças a Deus? Quantas vezes nós, às vezes, ficamos à mercê de leis que o governo coloca, e nós, como servo de Deus, sabendo que servimos a um Deus criador dos céus e da terra, que decreto nenhum, que lei nenhum, que sistema nenhum é mais do que uma palavra dele. E quantas vezes nós ficamos com medo e nos prostramos diante da estátua de uma lei, de uma ameaça. Quantas vezes? Então nós temos que pegar esse exemplo de Daniel, colocar na nossa vida e dizer: pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ainda que o mar esteja na nossa frente, se nós não passarmos por dentro do mar, nós passaremos por cima, porque Deus tem todo o poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas a palavra continua dizendo: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha que maquinação maligna. Aqueles homens arquitetou tudo. Aqueles homens ficaram ali. Vamos agora, não achamos nada porque ele é fiel, não achamos nada na personalidade, no caráter dele, mas vamos fazer algo que ofenda a fé dele. E ficaram tudo olhando. Quando Daniel orou, se ajoelhou, eles foram lá então e falaram ao rei: ó rei, aquele que você quer botar ali para ser presidente, para governar teu reino todo, desobedeceu o seu decreto. Olha aqui que você assinou, ó rei. O Senhor assinou que qualquer um que orasse, qualquer um que pedisse a um Deus ou qualquer outro homem, iria ser lançado na cova do leão. E Daniel foi e orou. Agora tem que lançar ele. Então, no versículo 14, ele vai dizer: ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo-ei, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha aqui, o rei se arrependeu dentro do coração dele. E agora o que é que eu vou fazer para livrar Daniel? O que é que eu vou fazer para tirar ele da cova do leão? E ficou a noite toda ali, trabalhando para tentar salvar. Mas eu quero lhe dizer que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Ainda mais quando ele vê que a pessoa está inocente. Ainda mais quando ele vê que estão armando uma cilada para pegar uma pessoa que não faz nada com ninguém. Porque ora, porque decide largar uma vida pecaminosa, porque decide servir a Jesus Cristo e declarar para todos que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Aí tem pessoas que faz perseguição, levanta calúnia. Deus é justo. Ele é justo. Quando a Bíblia vai dizer: e cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus é justo. E nós temos que praticar a justiça, buscar primeiro o reino do céu, segundo a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra nos assegura isso. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios do Persa, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine que se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançou na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha aqui o rei Dário, sim, ali porque estava atormentado, mas mesmo assim ele profetizou: ó Daniel, o teu Deus, ele vai te livrar.
porque fizeram uma armação. A soberba do rei era grande, o ego do rei era grande. Se ele para pensar, ele não ia assinar isso. Muitas das vezes nós fazemos algo sem pensar e as consequências nós não podemos escolher. E aqui a palavra continua dizendo: foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova do leão, chamou Daniel com voz triste. E falando o rei, disse Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Este rei ficou atormentado, como ele pensava: o que foi que eu fiz? Para que eu fui assinar isso? Fiz algo sem pensar. E quando nós ficamos com a culpa, o sono não vem. Ele não deixou que ninguém fosse ali a noite toda levar música, levar nada para ele, mas de manhã cedo ele foi depressa para ver se Daniel ainda estava vivo. E ele vai e diz: Daniel, servo do Deus vivo. Até o rei reconheceu que Daniel era um servo do Deus vivo, porque em Daniel havia o Espírito de Deus, porque em Daniel não poderia culpar ele de nada, porque em Daniel ele não se curvou diante de uma lei que empatava ele de servir a Deus. Ele foi jogado naquela cova, mas Daniel não se amedrontou. Daniel não se desesperou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Mas a palavra então vai dizer: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenha cometido delito algum. Olha que palavra! Olha que coisa Daniel agora vai dizer para o rei. Ele vai e chama por Daniel e grita para ver se Daniel ainda estava vivo. Daniel responde de lá: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei qual é a cova que você está, meu irmão. Eu não sei qual é os leões que anda querendo te devorar, mas creia, seja firme, seja forte, seja corajoso, porque o mesmo Deus que enviou o anjo para fechar a boca dos leões vai enviar o mesmo anjo para te botar de pé, para te trazer a paz, para te trazer de novo a alegria de servir a Deus, a alegria de viver uma vida em santidade. Se porventura você que me ouve, que está desviado, creia que o Deus que colocou o anjo para fechar a boca dos leões é o mesmo que está na sua vida e na minha, é o mesmo que envia os anjos para nos livrar, porque a Bíblia diz que Deus acampa o anjo ao redor daquele que serve e que teme a ele. Creia nesta palavra. E agora Daniel vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. A mesma coisa Deus está fazendo nesta manhã, enviando os anjos para fechar a boca do leão que está diante das áreas da sua vida. E ele vai dizer mais: para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Olha que palavra linda Daniel fala: foi achado em mim inocência. Eu não fiz nada demais para merecer isso, mas o meu Deus viu que eu era inocente.
E ele vai dizer: também contra ti, ó rei, não tenha cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova do leão. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creia no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Meu irmão, olha que palavra maravilhosa. Daniel foi tirado da cova do leão, porque creu em Deus e não teve danos nenhum. Mas olha as consequências. Quando eu e você fazemos algo sem pensar, quando cometemos algum pecado e sabemos que está errado e não queremos nos consertar diante de Deus, olha as consequências que tiveram aqui. Não só aqueles homens, o rei agora ordenou: traga aqueles homens que acusaram Daniel e foram lançados na cova dos leões. Não só eles, mas foram os filhos, as mulheres, que não estavam aqui na Bíblia. A Bíblia não diz que foi ele com as famílias deles que arquitetaram esse plano. Foi os homens, os presidentes, os capitães, os príncipes que queriam tomar o lugar de Daniel, que queria matar Daniel. Mas olha as consequências de um erro nosso. Olha para quem vai recair. Recaiu para cima dos filhos e das mulheres daqueles homens. E a Bíblia vai dizer: e ainda não tinha chegado ao fundo da cova. Daniel foi até o fundo da cova e não teve dano nenhum, porque Deus colocou um anjo para fechar a boca do leão. Mas aqui, aqueles maus, aqueles que estavam arquitetando o plano maligno para Daniel, a Bíblia vai dizer que antes de chegar no fundo da cova, os leões, se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Porque é assim que acontece com aquele que está longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo fica igual a um leão ao derredor, ali rodando, procurando uma brecha para tragar aqueles que ele pode encontrar. E quando o leão pega sua presa, ele estraçalha, ele acaba com tudo, ele mata, ele acaba com tudo. Aqui os leões acabou até com os ossos, esmigalhou todos os ossos. E você, meu irmão, e você, meu amigo, e você, minha amiga, que está me ouvindo, que ainda não fez um voto com esse Deus maravilhoso, que nem um leão teve poder de estraçalhar Daniel, porque ele enviou o anjo. Olha que ele vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Que está afastado de um Deus desse, vai querer que os leões dessa vida estraçar de seus ossos? Talvez não no corpo, no material, mas no espiritual, na mente, no coração. Uma vida tribulada, uma vida sem paz, sem direção, sem aquele para controlar. Porque Deus é quem governa a nossa vida. Que esta palavra faça guarita no seu coração. Que você que está me ouvindo, se é servo do Senhor, continue sendo fiel, continue buscando, continue sendo separado das imundícias que o mundo quer nos trazer para tirar da presença de Deus. Porque Deus é justo e fiel.
Continue assim. Mas você que ainda não fez um voto, que está desviado, pense direito. Porque Deus é fiel e justo. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra na nossa vida há de aperfeiçoar até o fim. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, que o Espírito Santo de Deus possa fazer discernir dentro do nosso coração esta palavra, que Ele nos dê um dia de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.